Síndrome de Tourette, né? Vocês lembram dele? Quantos lembram que teve preto aqui? Você lembra? O irmão tinha síndrome, como era? Deixa eu ver o dele, por favor. Ele está ocupado ali. Ele mesmo. Como que é seu irmão que tinha síndrome de Tourette? Como que é o nome dele? Não é seu irmão? Não, eu vou uma pessoa que veio aqui na igreja e ele tinha síndrome de Tourette. E ele veio aqui fazendo, sabe assim? Você lembra dele? Ele veio fazendo assim, sabe? Ele explicou isso, olha, eu tenho síndrome de Tourette e tenho esses espasmos voluntários. E ele fez uma pregação muito gostosa, sabe? E você, poxa, que gostoso, né? E eu tenho uma deficiência que a minha memória é muito ativa, assim, muito, porque eu tenho aquele déficit de atenção. E aí eu sou meio atrapalhado, sabe? E vocês vão ver na minha fala e eu preciso da ajuda de vocês. Se eu falar alguma coisa, minha esposa sofre muito comigo, porque muitas vezes eu falo uma coisa e eu quero dizer outra. Mas pode ter certeza que vocês vão entender. Porque nessas horas é Deus que fala por nós, não é verdade? Amém. Irmãos, uma coisa importante que eu acho que é o seguinte: mais importante do que quem vai pregar é a disposição de quem vai receber. Isso é muito importante. Então, independente de quem está aqui na frente, a disposição de quem vai receber a mensagem é muito melhor. Vocês vejam, por exemplo, quando a cidade de Nínive recebeu a mensagem, Jonas não queria levar a mensagem. Ele foi lá com desprezo. Olha, mas a disposição de Nínive converteu a cidade inteira. Então, o mais importante do que quem vai falar é a disposição de quem vai receber. Teve um profeta chamado Balaão, Deus deu mensagem para ele, Deus usou uma mula. O que é mais importante do que quem vai falar, irmãos, é a disposição de quem vai receber a mensagem. Então, a mensagem desta manhã, ela é muito importante. Vou pedir para colocar o slide aqui. Eu preguei aqui uma vez e eu falei sobre o termômetro, né? Eu contei a história que meu carro estragou e tal. E eu contei nessa igreja. Eu não sei quantos estavam aqui da última vez que eu preguei. Meu carro foi para o Rio de Janeiro e o carro quebrou, deu um problema sério porque ele fundiu o cabeçote, sabe? A temperatura dele foi além. E em cima disso eu criei um termo chamado termômetro da santificação. Não sei se vocês se lembram. Eu contei para vocês que o termômetro ele tem uma finalidade, né? E é muito importante nós, na nossa santificação, avaliarmos alguns termômetros para avaliar como está a nossa santificação. E o tema de hoje, irmão, nós vamos ver isso. Nós vamos ver esse tema, tá bom? Por isso, assim como nós estamos, vamos invocar a presença de Deus mais uma vez para que Ele se faça presente no nosso meio. Vamos orar. Santo e eterno Deus e Pai, nós somos felizes por estar na Tua presença e pedimos que afaste de nós todas as preocupações, todos os anseios, para que possamos receber a mensagem que preparaste para nós nesta manhã. Amém. Esteja conosco nesses momentos, que tudo seja feito para a honra e agora no Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então eu vou, nesse termômetro da santificação, eu vou aprender aqui diferente um pouco. Aqui, só apertei. Vamos ver? Ah lá. Termômetro. Então, para aqueles que não viram a minha última pregação, eu vou passar novamente. Eles vão ver de novo o que eu ensino, o que eu passei na última vez que eu estive aqui. Para que serve um termômetro, né? Será que eu estou apertando errado? Ah, tá, aqui. Para medir a temperatura de corpos que, em geral, atingem o equilíbrio com o sistema de medição. Então, para isso serve um termômetro, né? Está com febre? Tem mãe que vai na... está com febre, né? Agora, no sentido figurado, o termômetro ele tem um sentido que é a indicação de um estado de andamento de qualquer coisa na ordem física, moral ou espiritual. Ou seja, às vezes está conversando com outra pessoa, você vamos baixar a temperatura aí. Porque no sentido figurado, a gente está com um nível muito alto, verdade? Aqui, ó, a santificação é a obra progressiva de Deus e de Deus e do homem
que nos torna mais livres do pecado e iguais a Cristo. A santificação é algo que continua ao longo de toda a vida. A santificação, irmãos, é um processo que ocorre por toda a vida, como está dizendo aqui, deixa eu começar de novo ali. A santificação é um processo que ocorre durante toda a vida de quem foi redimido. A santidade não é um estado de completa perfeição que podemos alcançar nesse mundo, mas é algo que só alcançará o seu cumprimento pleno no dia vindouro do maravilhoso retorno de nosso Senhor Jesus. E nesse ponto, irmãos, é muito importante para a gente nos avaliarmos e também muitas vezes a gente não avaliarmos um outro irmão. Porque como está dizendo ali, vou voltar. Como está dizendo ali, nós nunca seremos sangue aqui na terra. Nós estaremos alcançando a santificação. Qual a importância de se entender sobre a santificação? Será que é muito importante? Veja bem, lá no livro de Hebreus capítulo 12, está seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém. Veja a importância. Ninguém que não, sem a santificação, vai alcançar. Então, a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Nesse sentido, aí existem 7 termômetros. Irmão, isso aqui, quando eu estava na igreja de Boa Vista de São José, toda vez que eu terminava o sermão, eu terminava por esses 5 temas de santificação. E agora acrescentou para 7. Quais são esses temas? Eles é a oração, o estudo da Bíblia, testemunho, adoração e louvor, vir na igreja, fidelidade e consagração. Se você avaliar esses pontos na sua vida, você vai ver como que está o seu termômetro para se avaliar se você vai ver o Senhor. Veja a importância disso. Eu não lembro de qual que eu falei aqui na igreja. Na igreja central, a gente fez uma série lá no Juarez, no primeiro ancião lá da igreja central. Ele me convidou, eu fiz uma série lá com um para cada tema. Um domingo para cada tema eu fiz lá na igreja central, eu fiz também na igreja do Jardim Resende. E o tema de hoje vai ser fidelidade. Então foi o que Deus me escolheu para trazer para os irmãos nesta manhã. E a fidelidade no tempo do fim em meio à crise, né? Então esse vai ser o tema que nós vamos avaliar nesta manhã. Então, nós vimos, o termômetro, vimos sobre a santificação, e na santificação nós chegamos no tema de fidelidade, E a fidelidade lá em Lucas, capítulo 18, diz assim, eu digo a vocês, ele fará justiça depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós vimos nos termômetros a fidelidade, certo? E a fidelidade tem a fé. E será que vai encontrar fé na terra? Mateus 24 diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverará até o fim, será salvo. Esse será salvo, vai para o Senhor. Fé ou fidelidade são artigos raros e indispensáveis no tempo do fim. E Hebreus 10 fala assim, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Então vejamos que a fé é algo muito importante. Mas para isso nós vamos estudar um pouco sobre o que significa fé. A palavra fé no hebraico, ela quer dizer emuna, que é naquela forma que está ali, aqui eu acho que não vai sair pelo reflexo. Emuna é escrito em hebraico daquela forma que está ali. E são traduzidas por fidelidade ou fé. Então quando você lê a Bíblia lá em alguns textos, a mesma palavra para fidelidade no grego significa fé. De forma que a fé, da forma que nós entendemos, ela refere-se à confiança e crença em Deus ou em uma crença religiosa. Então a fé tem esse significado. Agora a fidelidade, ela implica em compromisso ou lealdade. Por isso que a irmã estava ensinando aqui a história das crianças, um marido
ele não atrai, porque ela confia nele pela fidelidade que ele tem. Então, esses dois sentidos, essa tradução da palavra emuna. No contexto da Bíblia hebraica, é frequentemente usada para descrever essas duas coisas. A relação entre Deus e o povo de Israel enfatiza a confiança em Deus. A santificação dos crentes nos últimos dias será testada de várias formas. E nós vamos analisar duas formas. Nós vamos analisar a lei de Deus e nós vamos analisar também os dízimos e das ofertas, que é o que mais pega, mais difícil, né? Na lei de Deus, nós estávamos aqui, né? O irmão Alex estava contando da experiência dele no sábado, né? Muitos aqui já passaram por várias experiências em que sua fé foi testada em cumprir a lei de Deus. E isso no nosso campo financeiro, né? Eu estava dizendo que quando eu tinha 18 anos, eu fui dispensado por não trabalhar no sábado. E graças a Deus, vocês não me admitiram e hoje Deus cuidou muito bem de mim. Então a nossa fé vai ser testada nesses dois pontos, tá? E como eu estou falando de fidelidade no tempo do fim, não é novidade que a gente está nos últimos dias. E Mateus de 1 a 15 mostra que estamos passando a maior crise dos últimos dias. Olha, eu não vejo televisão, sabe? Mas a gente percebe que o mundo está cada dia mais terrível, não é verdade? A Bíblia é a maior informação que temos de como devemos enfrentar a maior crise no fim dos tempos. A Bíblia, ela tem esse papel de mostrar como nós devemos agir. E por isso, irmãos, essa parte é muito importante. Satanás tem feito grande esforço para descredibilizar a palavra de Deus. Muita gente acredita na Bíblia como sendo um talismã. Muita gente tem a Bíblia como um pedestal, coloca lá no Salmo 91 em sua casa, né? Mas a Bíblia contém a essência da Bíblia, então a informação que ela tem lá dentro. E é muito importante a gente ter essas informações. A história do livro de Reis, no capítulo 16 e 17, vai mostrar o período da maior crise do povo de Deus hoje. Aí por isso eu vou pedir para vocês, para a gente abrir aqui a Bíblia no livro de. Abre sua Bíblia no capítulo 16 do livro de Reis. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Irmãos, como apresento a Bíblia, eu gosto de apresentar a Bíblia em dois aspectos, antes da gente ler. A Bíblia é uma história real, e ela acontece num tempo e num espaço, ou seja, ela tem um local em que acontece e tem uma época em que aconteceu. E aqui, nós temos o mapa do mundo. O mapa do mundo, a Bíblia, toda a história da Bíblia, ela acontece naquele quadradinho vermelho ali. Ali é onde acontece todo o contexto da história bíblica. Nessa parte aqui é mais ampliado para vocês verem que é a região ali, o Egito, a Síria, o Irã, a Turquia, é essa região aqui, Paulo, em que a Bíblia foi escrita. Isso daqui, irmãos, é um mapa da época. Está ali, a Síria, o Iraque, o Egito e a Etiópia, e aquele pedacinho que está Israel e Judá, hoje Israel. E nós vamos entender por que está ali Judá e Israel. Então, tudo que vai acontecer nessa história, ela aconteceu nesse lugar. Tá? Vamos ler aqui o capítulo 16 até o verso 16.
Desculpa, o capítulo 17, tá? Capítulo 17 até o verso 16, tá bom? Vamos ver ali, vou colocar de novo onde está. Aqui. Todos encontraram? Vamos ler? Aqui, ó. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retire-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentam. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Verso 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele levantou e foi a Serepta. Chegando na porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele chamou e disse: trazei-lhe, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada temos, mas somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-los-ei e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Irmãos, como eu falei, a vida é cheia de crise. E aqui nós temos uma crise, né? E para a gente entender em que época, quando que isso aconteceu, nós temos aqui uma forma cronológica para a gente entender quando que isso aconteceu. Ali está, 4.000 anos antes de Cristo, por isso tem a cruz lá. O ano dos 2344 é o ano do dilúvio. 1445 é o ano do êxodo, quando o povo saiu do Egito. 1000 anos antes de Cristo foi o reinado de Salomão. 605 a invasão de Jerusalém. E 444 foi quando Esdras e Neemias voltaram para reconstruir Jerusalém. Mas o que aconteceu aqui? No ano 1000 teve uma guerra política. Como política? Salomão, que era filho de Davi, estava passando o reino para o seu filho chamado Roboão. E Roboão, o que ele fez? Ele era um rapaz novo, e normalmente os rapazes novos acham que sabem tudo. Ele foi consultar os conselheiros de Davi, e eles falaram assim: olha, o que você acha que eu devo fazer para poder continuar com o reino? Ele disse: olha, Salomão, ele deixou o governo muito imposto, o povo está, sabe,
Então, o ideal é você ser mais benevolente para poder o povo ficar com você e eles não vão te largar. Ele, tá bom. Ele foi pegar conselho com os amigos dele, sabe? Os coleguinhas dele. E eles falaram assim: não, rapaz, se você entrar assim, você vai acontecer. Esse povo vai montar no seu, você tem que ser. E ele disse: olha, ele preferiu seguir os conselhos dos amigos. E ele falou assim: olha, eu vou ser pior que meu pai. E com isso, houve-se uma ruptura no reinado de Israel. Então, Jeroboão, aí tem lá o reino do norte e reino do sul. Por isso que lá no mapa, ele está dividido: Judá no norte e Israel no sul. E aí na Bíblia você vai ver assim: olha, reinou fulano no reino do norte e no reino do sul, onde era a cidade de Judá, e o outro lá na Samaria, onde foi montado o reino de Israel. Muito bem. Aí, no reino do norte, esses foram os reis que foram assumindo o reino um após o outro, até chegar no ano 723 aqui. Enquanto isso, aqui no reino do sul, que é em Jerusalém, veio tendo os reis de Judá. De vez em quando, vocês veem, tal reino fez o que era bom ao Senhor. Esse aqui fez mal ao Senhor. No reino de Judá, tinha de vez em quando alguns reis bons, mas no reino do norte, que era o reino de Israel, não teve nenhum. Todos eles foram ruins. E aqui no ano 723, foi quando os assírios invadiram. Eles trouxeram gente lá para a terra do reino deles, tirou eles de lá, levou para lá, e aí se surgiu os samaritanos, por causa de Samaria. E dentro da história da mulher samaritana, porque os judeus de cá, eles achavam que aqueles judeus de lá não eram judeus, todos por causa dessa mistura. Por isso da história da mulher samaritana, que Jesus encontrou: você é judeu falando comigo? Por causa desse preconceito. Mas o importante aqui é que teve esse 874 rei Acabe, que vocês sabem, ali todos eles foram ruins. Jeroboão, Nadab, Baasa, todos eles foram ruins. Esse aqui não fez nada que era ruim ao Senhor. Só que quando chegou no rei de Acabe, ele casou com Jezebel, o que aconteceu foi o seguinte: se você ver lá na Bíblia, fala assim: olha, Acabe, ele foi pior do que todos os reis antes dele. Ou seja, se juntar todas as maldades de todos os reis antes dele, ele foi pior. E esse era o período em que apareceu Elias e a história da mulher de Raabe. Muito bem. A viúva de Serepta foi quando aconteceu o que nós acabamos de ver no livro de Reis, né? No capítulo. Veja lá para mim, para você ver. 1 Reis, capítulo 16, o verso 30. Olha o que ele fala aqui: fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Irmãos, a gente tem um texto na Bíblia que fala assim: quando o governo é ruim, todo o povo padece, não é verdade? Quando o governo é ruim, o povo padece. E naquela época, o povo não escolhia igual hoje. Hoje a gente vota, né? E aí, quando vem independente de votar mal ou bem, nós vamos pagar o preço. E naquela época foi o que aconteceu. E aí, nós lemos esse capítulo aqui, né? Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante: que, meio à crise, tem alguns pormenores dessa história que a gente passa desapercebido e nós vamos analisar. Que assuntos são esses? No livro de Eclesiastes, deixa eu voltar aqui primeiro. Aqui na história da viúva de Serepta, tem algumas histórias que não bate bem. E a gente vai se atentar a isso. O país estava em crise, correto? Elias estava em crise. E Elias era um profeta, então Deus mandou Elias lá para o local onde ele seria sustentado e tinha um rio. E ele era sustentado ali, certo? Só que algumas coisas não batem aqui. Veja bem aqui, deixa eu achar um versículo aqui. Verso
verso 9: Disponte, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demonstra onde ordenei uma viúva que te deu o quê? Comida. Mas por aí, como é que uma viúva vai dar comida para um rapaz? Quem está precisando de comida? Jesus disse que a viúva daria comida para ele. E a mulher tinha comida? Irmãos, tem uma coisa na vida. Você vai falar de coincidência? Muita gente acredita em coincidência. Acredita? Ah, eu tenho sorte. Ah, eu fiquei pensando aqui. A viúva estava sem comida, correto? Se Deus falasse assim, ó, o Elias, eu acho que o correto seria isso. Seguinte, ó, vai secar o rio, a mulher está com pouca farinha lá. Então vai lá e providencia a farinha. Não era mais lógico isso? Ele chega lá, antes da farinha acabar. Mas o rio secou no mesmo dia, já vai lá, que a viúva vai te sustentar. E ele chegando lá, o que a viúva falou? Olha, o que eu dei aqui é para mim, só não dá. E aí vem a questão da fidelidade. Ele falou: olha, faz primeiro para mim. Essa é a nossa questão. A mulher não estava com crise de farinha. A crise dela era de fidelidade. Era confiar. Porque quando Elias, imagina você nessa situação, você olha, é o seguinte, faz para mim primeiro, que depois, não, vou fazer para mim, você faz mais depois para você, não é assim? Mas ele falou: faz primeiro para mim, e depois você faça. E o que ele disse lá? Não vai faltar a farinha, e não vai, o azeite não vai acabar. E não faltou, e não acabou a farinha, né? Então, ó, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da cozinha não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias, no verso 16. Irmãos, essa história, ela é uma história que acontece muitas vezes, né? Mas muitas vezes a gente tem que ter essa, quando acontece alguma coisa normal na vida da gente, a gente não dá tanto valor. Mas quando acontece alguma coisa que não seja de acordo com o que nós esperamos, é onde a nossa fé é provada, é onde nós conhecemos mais o amor de Deus e a fé que temos nele, né? Agora tem um versículo aqui de Eclesiastes, no capítulo 1, verso 9, que fala o seguinte, ó: o que é isso, o que foi, isso há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer de ser novo? Já foi antes nos séculos passados, que foram antes de nós. Às vezes você pode pensar, o que tem isso a ver, né? Aqui nós vamos de novo para a linha do tempo, só que agora nós vamos até o ano 2025, né? No ano 70 foi quando Jesus previu a destruição de Jerusalém. 1844, final dos 1300 dias, né? A profecia das 2.300 tardes e manhãs. E a fundação da nossa igreja foi em 1896. Como eu disse, tudo tem um lugar e uma época que aconteceu. Opa, vamos ver aqui. Isso, aqui mesmo. No livro de Apocalipse, ele conta em Daniel também a profecia dos 2.260 anos. 2.260 anos, o que aconteceu nessa profecia grande? Com a supremacia papal durante os 1.260 anos, que vai de 538, foi fundado a América, que hoje em dia estou falando muito da tal de liberdade de expressão. Deixa eu falar isso? Por quê? Porque durante o período da supremacia papal, o povo não tinha liberdade de expressão e nem liberdade de religião. Por isso que, se você ler no Apocalipse capítulo 12, 13, a profecia diz que
Os escoceses e ingleses saíram da Europa e vieram lá para a América do Norte. E lá na América do Norte, eles aportaram lá. E lá, o que tem lá? A estátua da liberdade, porque eles queriam ter liberdade de expressão e de culto. Isso em 1500 foi quando foi criado os Estados Unidos da América. E aí o que acontece? No final de 1844 surgiu ali a Igreja Adventista. Em 1888, isso aqui é a foto da primeira Associação Geral, né, da Igreja Adventista em Minneapolis. Essa é uma foto que consegue lá no arquivo da associação. Então, essa história aconteceu ali. E aqui no Brasil, o que aconteceu aqui no Brasil? Como eu disse, em 1863, o nascimento da Igreja Adventista no Brasil, ali na cidade de perto de Camboriú ali, eu esqueci o nome da cidade, depois eu vou lembrar, eu vou falar para vocês. Gasparal, então me ajuda aí, tá? Aí fundou-se a primeira Igreja Adventista através de, guarda esse nome ali, comportagem. O que aconteceu? Esses dois cidadãos alemães, eles vieram para o Brasil para poder pregar a obra aqui no Brasil. Então está lá o primeiro missionário adventista, Albert Strumfer, que introduziu formalmente através da comportagem os primeiros contatos com a população de Santa Catarina. Bom, isso daqui é a história da igreja no Brasil. Aqui está em 1896 a fundação da primeira igreja. Se você viu o documentário no YouTube, está gostoso, né? Tem lá o museu com os equipamentos. Esses dias me apareceu aí de sugestão um filmezinho no YouTube mostrando que vinha as correspondências da primeira igreja adventista. Hoje em dia, né, a gente tem essa liberdade de não depender mais dos canais de televisão, de escolher aquilo que a gente quer ver. Então, vim lá. Só que em 1834, esse aqui era um comportor, ele se chama João Crisóstomo, ele nasceu em 1934. Em 1955, ele se casou com Maria Francisca Rodrigues. Então, aqui está, ele, vou falar para vocês verem mais o rosto dele. E esse irmão João, isso aqui é a credencial de comportagem dele. Na época, irmãos, o estado de Goiás e Minas era junto. Então, a comportagem abrangia o estado de Goiás e Minas Gerais. Então, as viagens eram muito longas. E aqui é a credencial desse comportor. Esse livro aqui, eu tenho ele aqui nas minhas mãos. Muitos não têm, sabe? Hoje em dia está novo, né? O livro comportor que é esse. Esse livro aqui, ele foi escrito, acho que em 1962. E ali está uma foto de 13 comportores que trabalharam na região de Goiás. Eu não consegui fazer no mapa ali, sabe? Para vocês verem a região onde isso aconteceu. E aqui está o Bom João. Esse senhor Bom João, então, ele era, aquele segundo de lá para cá, ele fazia dupla de comportagem com ele. Esse irmão da frente, o irmão Sena, e o outro ganharam 28 e outro 30 anos para Jesus no ano de 1958. Isso está escrito no livro e na parte 235 ali. Só que esse irmão João, irmãos, ele casou e teve 8 filhos. E a viagem era muito longa para mim, sabe? E aconteceu que essa aí, a sua esposa, a Maria Francisca, ela estava na sua casa e o que aconteceu na história lá, né? Nada é de novo, certo? A história se repete. O que aconteceu? O Bom João estava viajando na comportagem e acabou o gás. Quantos já viram aquele virar o gás assim? Quantos já fizeram isso? Viu o gás? Não funciona quanto tempo? Ele funciona alguns dias, não funciona? Eu sei que a filha dela, aquela ali, vou voltar aqui, a segunda da para cima, falou assim: virou o gás e durou 15 dias. Ela falou assim: eu vou orar e virou o gás. 15 dias, dá para durar 15 dias? Fazendo comida com uma renca de vidro dessa daí? 15 dias do gás, até o dia que o Bom João voltou da comportagem para pagar as contas. Vamos ver aqui. A maior. Bom, para aqui, irmãos, aquela senhora ali, Maria Francisca, é minha mãe.
aquele senhor ali é o meu pai, o portor. Eu sou aquele pequenininho lá que está segurando nós para não cair. Então a mesma história da viúva de Serepta aconteceu aos meus olhos com a minha mãe. E a nossa crise hoje em dia, irmão, não é uma crise de financeira nem de saúde, é crise de fidelidade. Porque o que falou, o profeta falou? A farinha não vai acabar e o azeite não vai acabar. Eu tenho essa experiência por mim, apesar de ele saber disso depois de grande, sabe? Quando a gente se reúne, meus irmãos, nós somos todos vivos, né? A gente se reúne e eu trazer a foto deles. Durou 15 dias, eu não sabia quantos dias, sabe? Mas no último encontro que nós tivemos, ela falou assim: durou 15 dias, até o papai chegou e aí acabou caindo, não teve mais jeito. Mas a maior crise no tempo dos últimos será a crise de fidelidade. A maior crise no tempo do fim não será a crise de saúde financeira e falta de recursos, sim, crise de fidelidade. Aqui, irmãos, no livro Primeiros Escritos, esse está escrito uma mensagem muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito nesse livro Primeiros Escritos. Vou ver aqui. Veja o que está escrito lá. Irmãos, essa história é muito importante. Deixa eu ver o que tem água aqui. Porque o que aconteceu? O diabo, nos últimos tempos, fez uma reunião entre os seus anjos maus. E nessa reunião, o Senhor vai dizer o que eu vou falar para vocês aqui. Eu até vou ler para poder não interpretar equivocadamente. Olha o que eles reuniram lá e o que eles falaram. Olha. O Senhor vai falar assim: vi que Satanás mandou seus anjos a armarem ciladas, especialmente contra aqueles que estavam esperando o segundo aparecimento de Cristo e guardando todos os mandamentos de Deus. Satanás disse aos seus anjos que as igrejas estavam dormindo, mas, disse ele, odiamos a seita dos observadores do sábado. Eles estão continuamente trabalhando contra nós e tirando-nos os sustos para guardar a lei de Deus. Ide e fazei com que os possuidores de terras e dinheiro se enchem de cuidados. Se puderdes fazê-los colocar as refeições nessas coisas, terras e dinheiro, tão somente fazê-los, todos poderão professar. Desculpa, deixa eu ler de novo aqui. Onde eu parei? Se puderes fazê-los colocar a sua refeição nessas coisas, ainda os reteremos. Poderão professar o que quiserem, tão somente fazê-los cuidar mais do dinheiro do que do êxito do reino de Deus. De Deus, de Cristo, ou da disseminação das verdades que nós odiamos. Apresentar-lhes o mundo em sua forma mais atrativa, para que amem e idolatrem. Devemos conservar em nossas fileiras todos os meios que pudermos dispor, quanto mais recursos os seguidores de Cristo dedicarem aos seus serviços. Essa reunião, o inimigo está fazendo o seguinte: ele está fazendo assim, dá dinheiro. Eles vão cuidar tanto dinheiro que vai esquecer de cuidar da sua vida profissional, da sua vida espiritual, aliás. Então, irmãos, é muito importante esse tema, né? Hebreus 37, irmãos, é muito importante. Olha o que ele fala: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me arrependerei. Leia Apocalipse também, fala o seguinte: ó, não temas as coisas que tens sofrido.
Eis que o diabo está para lançar alguns em prisão do dentre vós, para ser expostos a provas, e tereis tribulação por 10 dias. Ao final, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a tua vida. Amém? Agora, existe uma receita para isso, né? A receita volta lá para o início. É você analisar o seu irmão, a sua vida espiritual. Como que você está na oração? Estudo da Bíblia. Testemunha, a boca fala aquilo que está no coração. Qual é o assunto que você mais gosta? Louvor e adoração, não, isso é fantástico. Ali em Apocalipse 14 vai dizer: irou-se o dragão. Desculpa, a primeira mensagem é: ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? E adorar aquilo que vem dos céus, então a adoração é a primeira mensagem de Jair, através do sábado, que muitas vezes nós negligenciamos. Vir da igreja, olha que coisa importante, irmãos. Eu não sei, eu sou adventista como você vê desde pequeno, sabe? Então, para mim, vir da igreja é difícil, muito difícil vir da igreja. Essa semana nós fomos lá para o Paraguai, eu e minha esposa, e nós fomos na cidade de Assunção. Ela pegou os vamos para um hotel, uma igreja adventista. E ficamos hospedados perto de um hotel da igreja adventista, sabe? E aí fomos para a cidade de Cidade de Leste, igreja adventista. E no sábado eu fui lá na igreja adventista. Mas que maravilha você pertencer à igreja adventista. E eu estudei um pouco de espanhol, né? Que tal, como estás, né? Cheguei lá e falei assim: vou chegar para gastar o meu espanhol, né? Primeiro, cheguei lá e disse: oi, irmãozinho, tudo bem? Pode entrar que aqui tem uma classe só de português. E os irmãos carinhosos, os irmãos acolhedores da cidade nova, da entrada ali, sabe? Então, mesmo lá eu fui na igreja, porque é muito gostoso ir na igreja, né? E esse que nós falamos hoje da fidelidade. Fidelidade, irmãos, quando você está com alguma crise, confie. Muitas vezes a crise não é aquilo que você pensa que é a crise é fidelidade. Eu estava falando com a nossa irmã aqui, ó, os dízimos das ofertas que você é fiel, sabe? A igreja tem feito um grande avanço, né? Hoje em dia tem aquele cartaz ali, eu não sei se muito está se familiarizando, além do CRI, né? Aquele cartaz ali, se você pegar o QR Code, você faz sua oferta, a sua oferta vem para essa igreja. Que aquele cartaz e aquele QR Code, ele é para essa igreja. Se você for lá nos Jardim Resende, é para a igreja do Jardim Resende. Então você não precisa esperar, né? Olha, quarta-feira, domingo para fazer sua oferta. Seja fiel no momento oportuno, né? E a consagração, irmãos, essa consagração é um assunto muito interessante, sabe? Por enquanto eu não está pronto. Na realidade, eu ia trazer esse assunto para os irmãos hoje, sabe? Sobre consagração, mas o tempo não consegui terminar. Mas a fidelidade é muito importante. A nossa irmãzinha vai cantar, irmãos, e eu gostaria que você fizesse o seguinte: ela vai cantar um hino de louvor a Deus. Mas se você sente no coração o desejo, sabe, de assumir um compromisso de fidelidade com Deus. Fidelidade com Deus nos dízimos, nas ofertas, mas também na guarda dos mandamentos de Deus. Eu garanto para você, o azeite não vai acabar. Amém. E a farinha não vai acabar. Amém. Glória a Deus. Sua palavra
bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Irmãos, antes da oração, eu tenho uma frase para falar para vocês. A primeira é de que o céu nos espera. Lá está escrito, né? E São João 3,16, né? O menino fala, não bom Deus nos amou, né? São João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho Jesus unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Que possamos todos, nesse pensamento, né, nos preparar para receber e ver a face de Jesus. Vamos orar. Santo, eterno Deus e Pai, aqui, Senhor, nós tivemos os momentos em que ministramos a Tua Palavra, onde nós aprendemos a importância da nossa fidelidade como prova de amor a Ti. Mas nós sabemos, Senhor, que sem a Tua força, sem a Tua ajuda e a inspiração do Teu Santo Espírito, é impossível para nós conseguirmos isso. Por isso, nós pedimos ao Pai que ao sairmos daqui, que nos revista com o Teu Santo Espírito e envie os Teus anjos para nos proteger, para que possamos cada dia conseguirmos confirmar esse propósito que assumimos contigo e estarmos preparados para voltar para nos buscar. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos tudo em nome de Jesus.